Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 42. Na aula de número 42, objeto de conhecimento, história dos combustíveis fósseis e das máquinas térmicas, o uso das tecnologias. E no detalhamento, produção de gases pela queima dos combustíveis fósseis. Então, vamos à nossa aula. Muito bem. Você já deve ter ouvido falar sobre aquecimento global, sobre mudanças climáticas, também sobre efeito estufa, né? E gases tóxicos que são emitidos aí por alguns locais, né? E até mesmo por automóveis. Mas aí fica a dúvida, né? Como que tudo isso funciona, como que tudo isso vai se interligar, né? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco na nossa aula. E para a gente começar esclarecendo, né, alguns desses termos, a gente vai ver aí que os combustíveis fósseis, como por exemplo, gasolina, diesel, né, que são utilizados como combustíveis para automóveis, também o carvão que pode ser queimado em uma indústria, né, em uma usina termoelétrica, o gás natural que pode aí servir também de combustível para automóveis, ou até mesmo nas residências, né? Todos esses combustíveis fósseis, quando são queimados, quando são consumidos, eles vão emitir ali uma poluição, né? E essa cena que é muito comum nas grandes cidades, né, onde a gente vê ali o grande volume de carros, um trânsito muito intenso, né? E aí alguns desses veículos podem emitir toda essa poluição, né, toda essa fumaça. Mas os carros, os automóveis não são os únicos a emitir, né, essa poluição. Também as fábricas, né, indústrias podem aí ser responsáveis por também lançar essa fumaça na atmosfera. E até mesmo, né, as nossas ações diárias podem ser responsáveis também por emitir, né, gases que nós chamamos de gases de efeito estufa, né, que são aqueles que vão intensificar esse fenômeno que é natural, mas que ele pode ser agravado, né, pelas ações humanas, pelas nossas atividades e principalmente aquelas que são aí provenientes do consumo, da queima dos combustíveis fósseis, certo? Então a gente vai aprofundar um pouquinho o conhecimento a respeito disso, né? Sabemos que os combustíveis fósseis, eles são importantes, né, no nosso dia a dia, mas que eles podem gerar algum tipo de impacto no meio ambiente e também na nossa saúde. Então, a gente vai avançar aí para ver um pouquinho sobre as consequências do uso desses combustíveis fósseis. Observe aí que ele pode trazer graves danos ao meio ambiente e à saúde humana também, né? Então, observe aí essa imagem que mostra para a gente uma cidade completamente tomada por uma fumaça, né? Então, a gente já presenciou essa cena, a gente já vivenciou essa cena quando aí houve, né, algumas queimadas na região amazônica que levaram, né, esse cenário ao extremo, ou seja, essa fumaça tomou conta aí da nossa capital, Manaus, mas também de outros municípios da região metropolitana, né, de outras cidades até mais distantes aí da capital. Então a gente sabe que isso não é bom, né? Isso traz prejuízos aí para o meio ambiente e principalmente para a nossa saúde, né? Então a qualidade do ar naquele momento ficou muito ruim, né? Muito semelhante a locais onde a gente tem uma intensa produção, né, industrial, que não é o caso aqui da nossa região, né? Nós temos um polo industrial, mas ele não é tão grande assim, né, em proporções para mandar tanta poluição como em outras cidades, né, de outros continentes. Então aqui o natural, né, que o nosso ar ele seja um pouco menos poluído, que ele seja um ar mais puro, mas a gente vê aí, né, que essa grande emissão de gases por meio de queimadas também pode, né, agravar esse cenário que já é muito ruim em grandes cidades, certo? Então a gente sabe aí, né, estamos aprendendo que esse consumo excessivo desses combustíveis fósseis pode trazer então prejuízos
para o meio ambiente e para a saúde, né? Por que que eles trazem, então, esse prejuízo, pessoal? Porque quando você consome um combustível fóssil ou quando você promove uma queimada, né, essa combustão, essa queima desse material vai gerar subprodutos, certo? E alguns desses subprodutos são muito tóxicos para os seres vivos. Então, observe aí o primeiro deles, que é o monóxido de carbono. Ele pode causar sintomas quando ele é inalado, certo? Então, os sintomas causados pela inalação do monóxido de carbono dependem da concentração do gás no ambiente e do tempo de exposição a ele. Então, ele está presente geralmente, né, em ambientes onde nós temos a circulação de veículos. Então, em uma rua movimentada, né, com uma intensa movimentação de carros, a gente vai ter ali, eventualmente, a inalação, o contato com esse monóxido de carbono que sai dos escapamentos desses veículos. Mas se nós estivermos na rua, né, a gente vai estar em um ambiente aberto e não vai sentir tanto se nós ficarmos ali por um curto período de tempo, né? Mas se a gente prolongar esse contato, ou se a gente tivesse contato com o monóxido de carbono em um ambiente fechado, sem circulação, aí pode, né, gerar alguns sintomas que, se nós não tratarmos, se nós não sairmos daquele ambiente que tem a presença do monóxido de carbono, esses sintomas eles podem ser agravados e podem até mesmo levar uma pessoa a óbito. Então vamos ver quais são esses sintomas que podem ser causados pelo monóxido de carbono. São eles aí, olha, tonturas, colapso, né, ou seja, uma confusão mental, náuseas, dificuldade de respiração e dores de cabeça, né? Muitos desses sintomas são até parecidos com doenças, com viroses, né? E por isso que a gente precisa analisar o contexto de onde ele está acontecendo. Se você está bem de saúde, né? Não está gripado, não está com nenhuma outra doença pré-existente, né? E talvez você possa estar aí exposto a esse monóxido de carbono, certo? Que pode causar essa intoxicação. E aí, entre as principais causas de intoxicação por esse monóxido de carbono estão respirar fumaça de incêndio, né? Por isso que é tão perigoso quando os incêndios estão acontecendo, as pessoas precisam sair daquele ambiente, não apenas pelo perigo do fogo, né, propriamente dito, mas por aquela fumaça, né? Você já deve ter ouvido falar que muitas pessoas morrem em incêndios não apenas pelo fogo, né, ou antes mesmo do fogo atingi-las, mas morrem aí pela inalação dessa fumaça que contém o monóxido de carbono. A queima de gás natural ou querosene em dispositivos para aquecimento que não estejam devidamente regulados. Não é muito a situação da região norte do país, né, que nós não precisamos de aquecedores nas nossas casas, mas em algumas regiões do Brasil existem aí locais, residências que precisam de aquecedores que são movidos a gás ou a querosene. E se as pessoas não controlarem lá corretamente, né, não fizerem aí a regulação, eles podem, né, escapar, esses gases podem escapar, ou esse monóxido de carbono que foi utilizado, consumido naquele aparelho, pode escapar e fazer com que as pessoas sejam intoxicadas, né? Mas não por isso a gente pode pensar, né, que não vai acontecer um acidente desse com a gente, porque muitas situações também podem nos expor a essa intoxicação. Por exemplo, locais, residências que têm fogão a lenha, né? Se você está num ambiente que tem um fogão a lenha todo fechado, né? Sua residência está toda fechada e aquela lenha está sendo consumida ali, ela pode também liberar esse monóxido de carbono e as pessoas que estiverem ali, né, podem ser intoxicadas. Funcionamento de motores de carro em garagens ou em ambiente pouco ventilados, né? Então, também, infelizmente, né, já ocorreu situações em que pessoas ficaram com seus veículos ligados em uma garagem totalmente fechada, e aí aquele gás que está ali saindo do escapamento não tem para onde ir, fica concentrado naquele ambiente. E o carro, gente, mesmo com o ar-condicionado ligado, né, ele vai puxar justamente esse ar de fora do veículo, trazendo com ele esse monóxido de carbono presente ali, mesmo que não esteja fumaçando o carro, mas ele está, né, saindo do escapamento, e as pessoas ali podem se intoxicar, né? E também pode ocorrer aí de as pessoas terem, né, uma má
manutenção desse veículo e esse monóxido, ao invés de sair pelo escapamento, ele pode entrar, né, dentro do veículo. Então, são situações que a gente precisa estar atento, né, para fugir desse risco de intoxicação. Bom, mas a gente viu aí que o monóxido de carbono, ele é um dos fatores, né, que trazem riscos à saúde quando a gente consome aí esses combustíveis fósseis, mas ele não é o único risco à saúde e ao meio ambiente. A gente vai ver que existe um outro risco, que é a chuva ácida. Então, observe aí que a chuva ácida, ela pode, né, deteriorar alguns monumentos, por exemplo, né, estátuas como essas que são muito comuns em alguns centros de cidades históricas, né, principalmente. Então, essas estátuas foram aí colocadas há muito tempo atrás, mas podem acabar sendo danificadas, né, por essa chuva ácida, tá? E aí a gente pensa, né, o que seria então essa chuva ácida? O nome dela, né, já sugere um pouco do que ela poderia ser. Então, vamos analisar aí como é que ela se forma. Observe aí que a chuva ácida, ela é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização, causada pela emissão de poluentes ácidos, como dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio na atmosfera. Então, a gente percebe que precisa haver um cenário, né, para que essa chuva ácida aconteça, tá? E como a gente está lendo aí, realmente, né, ela pode acontecer geralmente em locais que têm ali um elevado nível de industrialização, né? Você está observando ali naquela imagem, né, todo um processo e tudo que pode acontecer, né, quando essa chuva ácida se forma. Então, a gente vai observar um pouco mais de perto para entender. Observe aí que o que pode acontecer, né, nas reações químicas na atmosfera, gente. Então, a gente percebe que locais onde tem aí a presença de indústrias, né, como essas, que tem aqui, olha, usinas, chaminés que vão emitir tanto aqui vão emitir o vapor de água, quanto também fumaça, né, essa fuligem que sai aí dessas indústrias. E o que está contido nessa fuligem, né, nessa fumaça que está saindo aqui? Vai ter óxido de enxofre, nitrogênio, né, que vai ser proveniente aí das fábricas, tá? Mas também de escapamentos de veículos, olha só, e aí é onde a gente vai ter isso. Aqui nas cidades, né, nos grandes centros, a gente observa aqui a movimentação desses veículos, que também vão, né, liberar aí para a atmosfera todos esses gases, né? Então, imagina que aqui em uma fábrica está sendo consumido algum tipo de combustível, né? Poderia até ser o carvão mineral, enquanto aqui esses veículos maiores vão ter aí os seus motores movidos a diesel, que também é proveniente aí desses combustíveis fósseis, tá? Que vão emitir para a atmosfera essa poluição. E aí, lá na atmosfera vai ocorrer o quê, pessoal? Uma reação química que vai gerar uma chuva que é literalmente ácida, porque ela está cheia desses compostos aqui, que são ácidos. E quando elas caem, né, sobre a cidade, e não apenas sobre a cidade, né, mas também no meio ambiente, esses gases e ácidos vão deteriorar, por exemplo, os edifícios e podem comprometer a estrutura dessas residências, né? Também aqui, olha, podem cair sobre as árvores e danificar, né, a estrutura desses seres vivos. Imagina uma árvore morrendo, né, por conta dessa chuva ácida, certo? Também os lagos, né, podem ser contaminados, plantas e animais aquáticos podem morrer, né? Então a gente vai ter a perda de todo o ecossistema aí por conta dessa contaminação. E não apenas a água, né, mas também o solo pode se tornar ácido e aí ele vai deixar de ser um solo fértil, pessoal, vai perder nutrientes. Com isso, essas plantas também perdem nutrientes, né, e não conseguem se desenvolver adequadamente. Imagina aí uma região que tem a presença dessa chuva ácida, mas que é uma região que sobrevive da agricultura, do cultivo de vegetais. Vai perder toda a sua plantação, né? Vai ter prejuízos não só econômicos, quanto também alimentares, certo? Então, é tão grave, né, que a gente observa que pode atingir vários cenários.
As próprias plantas, né, que vão estar ali estabelecidas no solo ácido, vão absorver essas substâncias, vão absorver a água contaminada, ou seja, vai haver aí a destruição de todo esse ecossistema, né? Vai atingir aí diversas esferas da natureza e também, né, da saúde das pessoas. Talvez a gente possa pensar, mas vai atingir só os prédios, só as árvores, né? Vai atingir só os peixes, mas nós nos alimentamos, gente, dos vegetais, dos animais, né? E aí toda essa contaminação, ela com certeza vai estar inserida aí na nossa alimentação, né? E nós podemos absorver essa contaminação de outras formas, né? Através da nossa pele, através da respiração. Então, isso tudo também vai interferir na nossa saúde, né? Infelizmente. E aí, quais são os danos que essa chuva ácida pode causar, né? Que nós já comentamos, inclusive. Pode causar impacto nos corpos d'água, como a gente viu, né? Nos leitos de rios e garapés. Solo e vegetação vão ser atingidas, vão ser danificados, né? Danos a estruturas imateriais, ou seja, a gente percebe aí que vai ter aí o dano a estruturas físicas de residências, de prédios, mas também aí a questão, né, histórica. Então, imagina que muitos monumentos contam a história de uma cidade. E quando tem a chuva ácida, ela pode aí acabar, né, degradando, então, toda essa história, né? Então, a gente também tem um impacto cultural dessa chuva ácida. Bom, ela pode trazer prejuízos ainda à saúde humana, né? Então, é óbvio que a gente pode ser atingido aí também, né? A nossa saúde vai sofrer um impacto, prejuízos na agricultura e efeitos globais, né? Imagina essa chuva ácida, né, em várias regiões do mundo, pode trazer aí muitos prejuízos, muitos impactos negativos na sociedade, né? Bom, e a gente viu aí, né, que a combustão desses elementos que a gente falou, citou, né, como os combustíveis fósseis, elas que vão aí ser, né, a causa desses compostos chegarem à atmosfera, chegarem aí até os seres vivos, né? Então a gente precisa entender um pouquinho desse conceito de combustão. Observe aí, todos os combustíveis fósseis são formados por compostos orgânicos que, quando queimados, eles liberam gás carbônico e água, se a combustão é completa, tá? Então, a gente percebe dois cenários aí. Olha só, a gente tem aí produtos da combustão completa, que é quando aquele combustível é queimado, consumido completamente, ele vai aí resultar em gás carbônico e moléculas de água, né? Então, em vapor de água, tá? A água a gente sabe que não é tóxica, né? Mas dependendo da situação que ela se encontra, né? Esse vapor de água excedente na atmosfera pode comprometer ali, né? A questão atmosférica. E também o gás carbônico, que nós sabemos que é um dos gases poluentes, né? Que vai agravar o efeito estufa. E quando essa combustão ela é incompleta, né, vai gerar então o monóxido de carbono, tá? E aí vai resultar então em intoxicação, né, do ambiente, intoxicação das pessoas e o próprio carbono, né, sendo liberado aí na atmosfera, né, ele vai levar décadas, gente, para se decompor. Então ele pode ficar ali na atmosfera por muito tempo e intensificar o que a gente chama de efeito estufa. Então, vamos entender agora esses conceitos que nós aprendemos, né, sobre os combustíveis fósseis, sobre a combustão deles, né, sobre a liberação desses compostos no ambiente, que pode aí trazer prejuízos para o meio ambiente e a saúde humana. E o que eles têm a ver com o efeito estufa? Primeiro, a gente vai precisar entender o que é, afinal de contas, o efeito estufa, tá? Você está vendo aí nessa imagem, olha, que nós estamos vendo uma estufa, né? Muito comum, muito utilizada aí por pessoas que que trabalham com agricultura, né? Que cultivam ali vegetais e elas fazem essa estufa para manter a temperatura agradável para essas plantas, a temperatura certa para essas plantas, né? É muito comum em regiões mais frias, para que essas plantas não sofram
com o frio. Então, esse efeito estufa, né, esse efeito que está acontecendo aí, olha, você está vendo que ele recebe a radiação solar, certo? Como em todo o ambiente, mas ele concentra essa radiação que é emitida, né, dentro dessa estufa. Para quê? Para manter essa temperatura mais alta, certo? Para manter a vida dentro dessa estufa, manter a vida desses vegetais. E no nosso planeta, gente, não é diferente. Nós temos um efeito estufa também no nosso planeta, tá? Perceba aí que o nosso planeta, ele recebe a radiação solar, tá? E nós temos aí a nossa atmosfera que funciona como aquela estufa. Ela impede que todo o calor se dissipe. Então esse calor, né, ele vai ser concentrado aí na nossa atmosfera, tá? Porque do contrário, olha, a gente teria o congelamento do nosso planeta, como a gente está vendo aí, não seria possível a vida no nosso planeta. Mas graças a esse efeito estufa, né, esse calor que se concentra na atmosfera permite a sobrevivência dos seres vivos, né? É necessário esse calor, né, esse efeito estufa na nossa atmosfera. Agora, o problema está, gente, quando nós temos aí, né, um excesso de gases de efeito estufa. O que pode acontecer, né? Quando nós temos aí o alto consumo de combustíveis fósseis, a gente tem uma intensificação aí na liberação de gases como o gás carbônico, né, o CO2, que é um dos principais gases de efeito estufa. Essa temperatura ela tende a aumentar, né? E aí, se isso acontece em longo prazo, olha só, em alguns anos, né? E a gente espera que não seja logo, o que pode acontecer é que o nosso planeta ele se torne inóspito para a vida na Terra. O planeta não vai deixar de existir, né? Mas o que pode acontecer? A vida pode deixar de existir, né? Porque não vai haver mais condições para essa vida se estabelecer aqui nesse planeta, né? Então é por isso que nós precisamos entender esses conceitos para relacionar eles, né, com os fenômenos que têm acontecido no nosso planeta, que tem agravado, intensificado o efeito estufa, que é natural, é um fenômeno natural, mas que ele pode ser agravado, né, intensificado quando a gente faz o uso, né, demais desses recursos que vão emitir esses gases para a atmosfera, certo? Então a gente acabou de entender aí, né, sobre os combustíveis fósseis. Quando eles são utilizados, eles liberam, né, para a atmosfera uma certa poluição, né, que vem naquela fumaça, vem ali os gases, né, tóxicos como o dióxido de carbono, que vai intensificar o efeito estufa, o monóxido de carbono, que pode aí atingir, né, intoxicar as pessoas, e também aqueles outros gases que podem formar chuva ácida. E aí a gente se pergunta, e agora, né, como é que a gente faz se nós utilizamos esses combustíveis fósseis? Existe aí, né, uma alternativa para eles? Bom, a gente sabe que existe, né, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. A primeira opção, gente, ainda é também, né, um combustível fóssil, tá? Um exemplo de combustível fóssil que é o gás natural. Então, o gás natural, né, a gente tem utilizado ele para tentar minimizar aí o uso, por exemplo, do petróleo e do carvão natural, né? Mas, mesmo assim, a gente percebe que existem desvantagens no uso desse gás natural. Como ele é um gás, são necessários aí cilindros e vasos industriais para estocar, além de grandes gasodutos para o transporte que trazem impactos ao meio ambiente. Então, mesmo que esses impactos sejam reduzidos, ainda assim são impactos, né, pessoal? Então, a gente está falando aí da construção de uma infraestrutura para transportar esse gás natural para outros locais. E só o fato de você interferir na natureza para construir, né, esses gasodutos, para levar, então, esse gás natural, a gente já está impactando aí na natureza, né? Então, ainda assim, né, ainda que ele seja menos poluente que os óleos, que os combustíveis, né, o seu uso vem crescendo muito, né? Mas a gente observa ainda esses impactos. E aí é que entra, né, as fontes de energia renováveis
e as não renováveis, né? Nós falamos aí anteriormente das energias não renováveis, que são aquelas, né, que vêm do petróleo, que vêm do carvão, que vêm do gás natural. Elas estão ali na natureza, mas foram formadas durante milhões de anos. E quando você retira da natureza, né, você está consumindo e vai levar muito tempo para repor, né, no ambiente. Quando a gente fala de fontes de energia que são renováveis, são aquelas que estão disponíveis para a gente na natureza e que, quando a gente consome, elas vão então se renovar em um curto espaço de tempo, tá? Então vamos ver aí. A energia alternativa, né, que é aquela que é uma alternativa para a gente mudar o uso dos combustíveis fósseis para essas fontes de energia renováveis. Além da poluição ambiental que causam, os combustíveis fósseis não são renováveis, ou seja, um dia eles vão se esgotar, né? Então, por isso que a gente diz que eles não são renováveis. E por isso que a gente busca aí cada vez mais, né? O mundo tem buscado alternativas para eles, tá? E aí é que entra, então, as fontes de energia renováveis. E como exemplo, a gente tem aí os biocombustíveis. Os biocombustíveis, eles são fontes de energia consideradas alternativas, por serem de caráter renovável e apresentarem baixos índices de emissão de poluentes para a atmosfera. Então, quer dizer, são aqueles combustíveis que fazem bem para o meio ambiente, que não vão impactar, né, ou que seus impactos serão reduzidos em relação àqueles que não são renováveis. E aí, como exemplo desses biocombustíveis, nós temos o biodiesel e o etanol. E o biodiesel e o etanol caracterizam a produção de biocombustíveis no Brasil, que vem crescendo muito nos últimos anos. Esse biodiesel, pessoal, ele é um substituto do diesel comum, que é derivado do petróleo. Esse biodiesel ele pode ser feito aí pelo óleo de girassol, pelo óleo de amendoim, entre outros, né? Então, existem alternativas para produzir esse óleo tão aí importante quanto o diesel. E o etanol é proveniente da cana-de-açúcar, né? Mas já está sendo estudada aí uma forma de também gerar etanol a partir do milho. Então, o nosso país ele é um grande produtor desses biocombustíveis, né? Ele tem sido exemplo para outras nações de como utilizar, né, a natureza de forma benéfica. Vamos observar aí quais são os benefícios de se utilizar esses biocombustíveis, né, de utilizar essas fontes de energia renováveis. A gente vai ter aí como benefícios a redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, aquele gás carbônico, né, aquele dióxido de carbono que seria emitido, ele passa a ser reduzido, né, quando a gente utiliza aí fontes de energia renováveis. Diversificação da matriz energética, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. Então, o nosso país, né, ele tem uma matriz energética que, em sua maioria, é de fontes renováveis, tá? Nós aí consumimos bastante o petróleo, né, e todos os seus derivados, mas nós estamos indo, né, tendo aí uma tendência a consumir aqueles que são renováveis. Estímulo à inovação e desenvolvimento tecnológico, né? Então, isso nos faz aí mais competitivos no mercado de trabalho, também nos faz mais competitivos aí na questão científica de pesquisas, né? A cada dia e a cada ano, os cientistas têm encontrado aí, né, novas formas de substituir esses combustíveis fósseis. Criação de empregos na indústria de energia renovável, né? Então, a gente vê um aumento também de empregos que são novos, né, que antes não existiam e que vão aí servir nessa demanda nova também, que é de energia renovável, que é de fazer aí essa transição de uma energia que é custosa para o meio ambiente para uma energia que seja cada vez mais verde, cada vez mais preocupada com o meio ambiente. E também a contribuição para a segurança energética, né? Porque, afinal de contas, nós também precisamos pensar, né, na segurança das pessoas e também na segurança do meio ambiente, certo? Bom, nós falamos sobre vários conceitos aí relacionados a combustíveis fósseis e também aqueles que são, né, alternativas a eles. Eu espero que você tenha compreendido e até uma próxima.